Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor para todos que vão ver este vídeo. Meus irmãos, e hoje eu vou trazer um tema aqui que é polêmico. Mas eu vou pela Bíblia. Que a Bíblia ela não mente e nem engana. Agora o ser humano engana. O título que eu trouxe aqui, o tema desse vídeo, é falando sobre pastora. Isso é um tema polêmico, meus irmãos. Mas para quem tem entendimento, entendeu? E não quer se promover a esse título, porque se tivesse o nome pastora, Deus tinha constituído naquele tempos antigos pastora para estar tomando conta do rebanho. Mas o Senhor constituiu homens para tomar lida. E aqui também, meus irmãos, eu não quero ser machista. Eu apenas sou um cristão que leva a palavra, a verdade como ela é, genuína. Amém? E aqui, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui alguns versículos que está aqui. Vai perdoando aí se você estiver escutando as horas da chuva, que neste momento está chovendo, são exatamente 6 horas, né, da tarde, são 6 da noite, a verdade. São 6 da noite, começou a chover agora já de 5h30 para cá, né, quase 6 horas. Aí ali eu estava ali fora antes, meditando na palavra, aí eu vi aqui, né, aí eu vi também na televisão, assim, no YouTube, na verdade, no YouTube eu vi, tem vários vídeos que falam sobre pastor, mulher querendo ser pastora, mas tem uma missionária bem no YouTube, que eu já vi um bocado de podcast dela no YouTube, que ela não se considera uma pastora, ela se considera missionária, e ela é uma mulher tremenda, usada por Deus, tem entendimento e sabedoria da palavra de Deus. O nome dela é, se não me falha a memória, é Ruth. Eu vi no podcast do pastor César Cavalcante no YouTube. Ela tá debatendo com uma mulher que se considera uma pastora, né? Mas só que na Bíblia não tem pastora. Ela mesmo diz que assim, olha, na Bíblia não existe pastora. Aí sempre eles levam para Débora. As mulheres sempre levam para Débora. Mas Débora não era pastora de humanos. Ela era pastora de ovelhas, como foi Davi. Entendeu? O pessoal sempre leva para ela, para Débora. Mas Débora, na verdade, ela era uma juíza e uma profetisa. Ela foi usada por Deus. Entendeu? Deus usou ela para tomar conta daquele povo, que naquele tempo antigo não tinha rei, né? Tinha juízes, entendeu? E ela foi usada por Deus para ajudar o Baraque a ganhar aquela batalha para salvar o povo. Ela foi líder deles, mas ela não era pastora daquele povo, porque ali era um exército lutando contra o inimigo. Então Baraque era o general daquele exército, e ela era instruída por Deus para ensinar eles, entendeu? Anteceder por eles, orar por eles, para eles ganharem aquela batalha. Amém? Não vá com essa não, meus irmãos. Olha, eu não venho aqui falar mal de ninguém. Apenas eu quero só ler como a Bíblia diz. Entendeu, meus irmãos? E vamos lá. O título aqui é assim, ó: a importância do diácono na igreja. O diácono, entendeu? Na igreja também tem diácono, bispo e apóstolos, profetas, né? Pastores, como diz lá em Coríntios. Deus constitui um para apóstolo, profeta, pastores, entendeu? Mas só que lá não diz pastoras, não tem. Me desculpe isso que eu estou falando aqui, mas isso é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. A verdade tem que falar como ela é, meus irmãos. Não é meio termo, não. E não adianta você querer acrescentar palavras que está na Bíblia. Não adianta, entendeu? Vou tomar bem aqui meu cafezinho para limpar um pouco a garganta. Então, meus irmãos, vamos lá. Diz assim, ó: nesse texto sagrado, Paulo saúda os diáconos. Tá vendo, Paulo? Aqui é Paulo, né? Eu não, é Paulo que está dizendo. Paulo saúda os diáconos da igreja de Filipos. A palavra diácono vem do termo grego, diaconos, e significa ministros.
Entendeu? Não é eu não, é a Bíblia que está dizendo, não é eu não. É servo, ajudante, dotado uma categoria de obreiros, assistente, cerimonial, preservador, orientador e servidor. Aqui são várias características do diácono, né? Do diácono. O diácono, meus irmãos, dentro da igreja, ele é o auxiliador do pastor. O diácono, ele é auxiliador do pastor. Mas o que eu quero dizer sobre o diácono, quando você primeiramente vem o obreiro, né? Depois do obreiro vem o diácono, entendeu? Depois do diácono vem o evangelista. Depois do evangelista é que se torna pastor. Então, meus irmãos, presbítero, aliás, tem o presbítero, né? Então o que eu quero dizer é isso, meus irmãos, que na Bíblia não existe pastora. Existem esses termos aí que eu falei, entendeu? Aí aqui, Paulo está dizendo isso, né? Que o diácono, ele tem essas características aqui, o diácono. Aí diz assim, ó, o diácono auxilia os pastores em suas funções, sendo um oficial do ministério eclesiástico, à inteira disposição do bispo. O bispo aqui, meus irmãos, em outras palavras, é o pastor, o bispo. Entendeu? O pastor, como eu estou dizendo, o bispo é pastor, entendeu? É pastor o bispo, em outras palavras, da igreja local. Aqui assim, ó, a fidelidade do diácono no desempenho do diaconato era um fato determinante na sua promoção ministerial. Desta maneira podemos dizer que Josué era um diácono fiel de Moisés e acabou sendo promovido como seu sucessor do pastor, que era Moisés. Tá vendo, meus irmãos, como é que as coisas claras, a palavra do Senhor é clara? Olha, eu vou trazer, eu estou aqui com duas Bíblias, meus irmãos, porque eu não quero fechar essa para mim sair lá do tema lá, da página, entendeu? Mas eu uso essa aqui, que essa aqui é de estudo, ó. Essa aqui é a Bíblia de estudo, ó. Aqui diz assim, ó, a Bíblia de estudo, o pregador com poder, pregando com poder. Tá aí para vocês verem, ó. Entendeu? Aí aqui está dizendo lá em Êxodo 33:11 e lá em Números 27, do 15 ao 18. Eu vou ler aqui para vocês terem mais ou menos um entendimento, como a palavra do Senhor diz que não existe pastora. Existe o que? Diáconos, não é verdade? Diáconos. Vamos lá. Aqui está dizendo que é no capítulo 33:11. Tá bem aqui, ó. 33:11. O Senhor diz assim, ó. 33:11 de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés, face a face. Para vocês verem o tanto que Moisés era fiel dentro da casa de Deus. Deus falava com ele face a face. Diz mais assim, como qualquer fala com o seu amigo. Aqui essa palavra como qualquer está se referindo à pessoa que fala com seu amigo ali, ó, de cara a cara, face a face, entendeu? Uma intimidade amiga, meiga, entendeu? Sendo fiel e respeitando um ao outro. Tá aqui, ó, Moisés era assim na casa do Senhor. Diz assim, né? Como seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, onde Moisés estava, na tenda lá, Josué estava ali, auxiliando Moisés na tenda, lá no tabernáculo do Senhor. E a função dele aqui, ele era um diácono. Entendeu? Ele era um diácono. E Moisés era o pastor do tabernáculo do Senhor. E ali eu creio que ele tinha os seus afazeres, né? Moisés falava para ele fazer algum, tipo assim, limpar uns tapetes, ele ia limpar os tapetes. Se mandar ele varrer à frente da... Eu estou supondo isso aqui, viu, meus irmãos? Mas na Bíblia não está dizendo isso. Estou supondo isso. Que Josué era um diácono, né? Diácono lá do templo do Senhor. E Moisés sempre estava colocando ele como função para limpar os tapetes, varrer à frente, pegar alguma água e colocar lá dentro do templo, entendeu? Olha, eu não vou muito longe não. Aliás, Samuel,
Samuel, quando ele foi, que a sua mãe levou ele, quando ela orou tanto a Deus pedindo um filho, e o Senhor concebeu através das palavras de Eli, né, para com ela, que ela estava ali na frente da entrada do tabernáculo, e ele falou, né, nas palavras dele, que o Senhor conceda a tua petição, entendeu? E assim foi concedido um filho a ela, a Ana. E Ana falou, Senhor, quando ele crescer, quando eu desmamar ele, eu entregarei para você ele. E assim ela fez, Ana, entregou Samuel para Eli, né? E Eli, ele era o sacerdote do templo, era o sacerdote. Então Eli instruiu Samuel, tudo aquilo que era para ser um diácono dentro do templo do Senhor, na verdade. E outra, que Samuel, ele sucedeu Eli. Samuel sucedeu Eli. A Bíblia diz que Samuel crescia no conhecimento e na graça de tudo aquilo, né, que para ter conhecimento de ser um líder de um povo, de uma congregação. Ele foi crescendo em sabedoria. Lá fala assim, e o menino crescia. Lá fala, lá em Samuel. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, voltando para cá, que Josué foi instruído por Moisés, e ele sucedeu Moisés. Amém, meus irmãos? No outro aqui agora, meus irmãos, é lá em Números 27. Vamos lá. Números 27. Eu estou com duas Bíblias aqui, como eu lhe falei, né, meus irmãos? Para auxiliar aqui no tema, para não fugir do tema. Né? Diz aqui, 27, 15 ao 18. Diz aqui, ainda é Moisés aqui, Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que dentre eles, diante deles, e os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Tá vendo aqui? Ô glória! Mas eu amo a Bíblia por isso, porque ela nos instrui como tem que ser. Agora eu vou explicar isso aqui, meus irmãos. Esses 3 versículos aqui que eu acabei de ler para vocês. Aqui o próprio Moisés pediu para o Senhor colocar um homem instruído, com sabedoria, com entendimento, como ele falou aqui, Falou então Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor Deus de todo espírito de carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que ele seja um líder instruído, cheio de sabedoria, de amor, de entendimento e temor ao Senhor. Josué foi tudo isso, meus irmãos, dentro da casa do Senhor, sendo um líder daquele povo, que o povo era grande. Tudo enquanto que acontecia no meio do povo, eles corriam para Moisés, porque Moisés era o líder e o pastor. Josué foi da mesma forma. Tudo que acontecia no arraial, o povo ia até Josué, pedia orientação, como era que era para eles fazer, entendeu? E Josué era muito entendido das coisas de Deus. E outra, quando Josué ia fazer uma decisão, ele consultava a Deus, meus irmãos. Ele consultava a Deus, pedindo para ele como é que ele ia proceder naquela decisão. E Deus sempre dava para Josué a decisão certa. E ele nunca foi enganado. Amém? Todos nós, meus irmãos, como servos de Deus, nós temos que pedir orientação para Deus. Para Deus nos instruir. Entendeu? Cada decisão que nós for fazer, nós temos que pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria para isso. Senhor, me ajuda a resolver esse caso aqui assim, assim. Senhor, me ajuda aqui nessa campanha para o irmão. Senhor, me ajuda aqui a libertar esse irmão, que ele está enfermo, está acamado. Me ajuda, Senhor. Entendeu? É assim que nós temos que agir, meus irmãos. Amém? E vamos mais para frente, meus irmãos. Eu vou ler mais outro parágrafo, ou mais outro versículo aqui, e eu vou explicando aos poucos, viu, meus irmãos? Como até agora eu comecei a explicar. Aqui é assim, a importância do diácono nas escrituras. Está dizendo aqui, nas escrituras, mais embaixo. Aí aqui diz assim, embora a escolha dos 7 obreiros da igreja primitiva, lá em Atos 16, aliás, 6, 5, 6 do 1 ao 5, diz assim, possa ser entendido como surgimento dos
primeiros diáconos da igreja, a primeira menção destes oficiais do ministério cristão se acha em Filipenses 1:1. Lá se acha. Eu vou ler lá em Filipenses 1:1, meus irmãos. Diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Tá vendo? Com os bispos e diáconos, que é o que está dizendo aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim. Aí dizendo assim, ó. Dizendo em Filipos, dizendo Paulo e Timóteo, servos de Deus, como eu li ali agora, né? Servos de Cristo. E a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, como os diáconos, bispo e diácono. Aqui, meus irmãos, como falou lá em Filipos, era uma igreja que Paulo se agradou dela, porque ela era uma igreja com ordem e com decência. E Paulo estava sempre pedindo, ou seja, ele sempre queria, o desejo dele é colocar a igreja do Senhor em ordem. Muitas das vezes, meus irmãos, lá muito atrás, lá em Atos, Paulo na sua história lá de missões, que ele era um missionário, ele ia de igreja em igreja, meu irmão. Cada igreja que ele chegava, estava tudo bagunçado, as igrejas. Ele colocava sempre ordem, como era que era para ser, entendeu? Se os irmãos estavam em pecado, ele pregava a palavra de Deus, falando para eles deixar aquela vida pecaminosa. E ia constituindo também, né? Diáconos, obreiro, diácono, evangelista, bispo, tudo enquanto ele fazia, mas para colocar a igreja do Senhor em ordem. Amém, meus irmãos? Aí diz assim, ó: quando o apóstolo Paulo saúda o ministério da igreja de Filipos, dizendo, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos. Não, já que eu já li. Vamos mais para baixo. Tópico 2, diz assim, ó, em 1 Timóteo 3, capítulo 3, 8 e 9, diz assim, ó: Paulo cita as qualidades dos diáconos, logo após as qualificações dos bispos, dizendo, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobra, não dando a muito vinho, não cobiçoso de torpeza e ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Entendeu? Aqui, meus irmãos, Paulo estava citando que o bispo diácono, ele não pode se embaraçar com essas coisas do cotidiano do mundo. Ou seja, para querer tirar o foco, entendeu? Para tirar o foco das coisas de Deus. Você se embaraçar com as coisas cotidianas, não ser ganancioso. Por isso aqui, ó, ganancioso, ser soberbo, ser o que como que eu posso dizer, uma pessoa raivosa com os membros, não ter raiva, não fazer acepção de pessoas, porque todos nós, meus irmãos, nós somos, todo mundo é igual, não existe nem maior nem menor, não existe não existe. E aqui Paulo falou, né, as qualidades, ó, que ser um diácono honesto, não com língua dobre quer dizer com palavras, comigo eu digo, palavras que não venham a edificar ninguém. Ou seja, que na nossa boca só sai a palavra de bênção. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, né, que na nossa boca há duas palavras. Palavras para abençoar e palavras para amaldiçoar. Mas que da nossa boca, meus irmãos, não proceda a palavra de maldição, mas sim só a palavra de bênção e edificação. Amém? Aqui estou dizendo aqui que Deus foi constituído na igreja só diácono. Aqui não está falando de pastora. Entendeu? O Senhor só constituiu homens para ser líderes, não pastoras, como eu falei anteriormente no começo desse vídeo, viu, meus irmãos, dessa palavra. Aqui está dizendo que só constituiu homens. Não quer dizer que Paulo ele é machista, que eu estou sendo machista aqui, entendeu? Que Deus só constituiu foi homens para liderar o povo, para liderar, para ensinar. O pastor, o dever dele é isso, ó, é de ensinar, de apacentar, de ver o que a situação da ovelha está passando, entendeu? Visitar. Se você souber, meus irmãos,
o tanto que uma visita de um pastor na casa da ovelha dele, o tanto que ela se alegra, o tanto que ela fica amando o seu pastor, entendeu? Se o irmãozinho, muitas das vezes, está lá na sua casa, lá passando necessidade, muitas das vezes faltando o alimento cotidiano do dia a dia, tem muitos pastores que não sabem nem disso, nem disso. Está lá na igreja para ele estar tudo bem, ele quer que os fiéis vão lá para a igreja, né, entendeu? As ovelhas vão para a igreja. Para eles só é isso. As pessoas estão lá dentro da igreja, para ele isso aí está tudo bem. Ele não vai consultar, não vai ver o que está se sucedendo. Muitas das vezes ele está sentado lá em cima, falta dois, três lá irmãos da igreja. Ele nem olha assim, olha, está faltando fulano. Olha, fulano não veio hoje. Olha, fulano não veio, entendeu o que eu quero dizer? O pastor é para isso, meus irmãos, é para apacentar, para ele ver qual foi a ovelha que faltou. Se uma ovelha faltar na igreja, sabe qual é o papel dele? No outro dia, ou ele ligar para ela, ou ir lá visitar, chegar lá e bater na porta. Dizer assim, ô irmão Raimundo, irmão Sebastião, ou irmã Maria, o que foi que aconteceu que você não foi lá na igreja ontem? O que é que está acontecendo? É isso, o dever do pastor, é isso, de um líder, é isso, é apacentar. E outro, o pastor, ele não está ali para ser um líder, não é para ser apacentado pelas ovelhas, as ovelhas apacentar ele, não. O próprio Jesus falou que ele não veio para ser servido, ele veio foi para servir, entendeu? O nosso Jesus, meus irmãos, ele é o único pastor e o único sacerdote eterno. Ele falou para os próprios discípulos dele, olha, eu não vim para ser apacentado, eu vim foi para apacentar as ovelhas desgarradas. Então foi para isso que Jesus veio. E o pastor está constituído ali, é para isso, é para ensinar o povo, para apacentar o povo, meus irmãos. E eu vou dizer algo aqui também, meus irmãos, falando sobre o tema da pastora. A mulher do pastor, ela não tem que ter esse nome de pastora. O nome que ela tem que ter, meus irmãos, é missionária. E dentro da igreja só existe dois nomes, no sentido feminino. É diaconisa e missionária. Não existe pastora. Não existe pastora. Só existe pastor. Não coloque isso na cabeça de vocês, mulheres. Me desculpa. Aqui eu peço mais uma vez. Eu não estou sendo aqui machista, entendeu? Com vocês, não. Não estou sendo, entendeu? Porque a Bíblia está dizendo. A gente tem que ir pela Bíblia, meus irmãos. Pela Bíblia. Não tem que estar querendo colocar nomes dentro da Bíblia, constituir nomes que não está dentro da Bíblia. Entendeu? Então a mulher do pastor, ela é missionária. Missionária. Ah, mas Débora era pastora. Não, não vá com isso não. Não vá com isso não. Até a Raquel também, né filha? Até a Raquel também era. O pessoal cita, olha, Débora e Raquel era pastora, mas era de ovelha, de animal irracional. Agora nós somos animais mais racionais. Nós somos animais mais racionais, que têm entendimento, sabedoria, entendeu? E o animal racional, ele não tem entendimento. Amém, meus irmãos? Vamos lá, mais à frente. Aí aqui também, meus irmãos, lá em 1 Timóteo 3,10, fala assim, ó. Eu vou ler lá. Em Timóteo 3,10. Cadê? 1 Timóteo 3,10. Aí diz aqui, ó. E também esteja sempre primeiro aprovado, depois servir, se for irrepreensível. Tá vendo, meus irmãos? O diácono, o pastor, o bispo tem que ser primeiramente aprovado por Deus para ser um líder, entendeu? Muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas aí sendo, eu vou dizer assim, se constituindo, entendeu? Como líderes. Vou dizer assim, tem homens que não têm chamado para ser pastor, mas quer porque quer ser pastor. Mulheres também, as irmãs querem porque querem se constituir pastoras, entendeu? Muitas das vezes não tem nem chamado, muitas das vezes não sabe nem citar um versículo da Bíblia, não sabe, entendeu? Só sabe ali só louvar.
Isso aí não é ser uma pastora. A pastora não existe, não existe. Uma missionária também, a missionária está dizendo, a missionária ela pode ensinar, meus irmãos, ela pode ensinar, mas não ter o nome de pastora. Entendeu? Não pode ter o nome de pastora. Diz aqui, ó, bora lá, ainda estou aqui no tema ainda. Paulo ainda escreve dizendo, né, como eu acabei de ler aqui, ó, e também este seja primeiro provados, depois servir e forem irrepreensível. E a Bíblia também diz, meus irmãos, que um pastor, um diácono, um presbítero, entendeu? Que logo esses abaixo do pastor vão ser constituídos a pastores, aqueles que têm chamado, né? E a própria Bíblia diz aqui que o bispo ele seja irrepreensível. Tá bem aqui, ó. Pronto, tá bem aqui, ó. Como convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando a vinho, não espancador, como eu falei, não cobiçoso, não de torpeza ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, entendeu? Que governe bem a sua própria casa e tendo seus filhos sujeito com toda a modéstia. Isso tudo aqui é a qualidade de um pastor verdadeiro, meus irmãos. Mas eu sinto muito, mas no dia de hoje, meus irmãos, tá difícil, tá difícil. Os pastores não querem ser isso aqui, ó. Um pastor tem que ser hospitaleiro. Se por acaso o irmãozinho lá na sua casa, à noite precisar, tipo assim, levar alguém pro hospital, né, que não tenha um veículo para locomover da casa dele pro hospital, aí o que o obreiro, o membrozinho faz, o irmãozinho liga pro pastor, pode ser 1 hora, 2 horas, meia-noite, seja qualquer hora mesmo. O pastor tem que estar ali à disposição para fazer aquilo ali que o irmãozinho está pedindo para ele, entendeu? Porque a Bíblia diz, está dizendo bem aqui, ó, que o pastor seja o que, ó? Cadê? Hospitaleiro e apto, entendeu? Apto, hospitaleiro e apto. O que é hospitaleiro? É isso, é saber aconchegar suas ovelhinhas, ajudar suas ovelhinhas, entendeu? Essa é a missão do pastor, meus irmãos. E a missionária também, ela tem que desempenhar esse mesmo papel. Ela tem que ser hospitaleira, amiga das suas ovelhas, entendeu? Mas não como título de pastora. Ela está ali para auxiliar o pastor, não querer tomar a frente do pastor. Olha, meus irmãos, eu vejo hoje em dia os escândalos muito feios dentro das igrejas aí, pastoras. Eu vou dizer pastora porque elas estão se dando esse título. Pastoras ensinando moralidade em cima dos altares, ensinando, eu vou dizer, sexologia, né? E aí ali não é lugar para ser um lugar de dar ensinamento sobre sexologia. O altar do Senhor é para pregar a palavra, é para ensinar o povo a ser santo, a se santificar, entendeu? Se purificar das coisas impuras, ter uma vida honesta, entendeu? Obediente a Deus, obediente às coisas de Deus, à palavra dele e a Deus. É isso que serve um pastor e uma missionária. É para ensinar o povo dele a ser temente a Deus. O papel do pastor e da missionária é esse. Mas na Bíblia não existe pastora, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs. Entendeu? E vamos mais para frente, aqui no tópico 3. E em 1 Timóteo 3,12, Paulo continua falando das qualidades dos candidatos, ó, aos diáconos, dizendo: o diácono seja, foi como eu li aqui, ó, lá no capítulo, versículo 12, né? Tá bem aqui, ó. O diácono, cadê bem aqui o 12? O diácono seja marido de uma mulher só. O diácono, entendeu? O diácono também, ó. Seja marido de uma mulher só. Governe bem os seus filhos e sua própria casa. A mesma coisa é o diácono, meu irmão. O diácono, o bispo e o pastor tem que fazer isso, tem que governar bem a casa deles. Amém? Cadê? Não foi que eu parei? Governe bem a sua casa. Sim.
E em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, o Senhor também fala isso, né? Ó. Porque os que servem bem como diácono, aí diz aqui, ó, tô lendo aqui, aqui e aqui, ó. Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muito confiada na fé que há em Cristo Jesus. Tá vendo, meus irmãos? Após assim o bom tempo do diácono desempenhando a sua função como diácono ali, auxiliando o pastor, fazendo as coisas de Deus dentro da igreja, de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Mais à frente ele vai chegar ao patamar de pastor, né não? Ele vai ser o que? Vou citar do primeiro, ó. Obreiro, diácono, né? Diácono, depois evangelista, aí logo após é o pastor, vai ser pastor. Meus irmãos, presbítero também, aliás, né? São 4 funções: obreiro, diácono, né? Evangelista, aliás, presbítero e evangelista. Então são 4 funções do homem de Deus que vai se tornar um pastor futuramente. Olha, meus irmãos, eu vou citar bem que quando eu aceitei Jesus, deixa eu ver, não foi que eu parei bem aqui no capítulo 13. Quando eu aceitei Jesus, eu nunca quis ser pastor, meus irmãos. Eu nunca quis ser pastor e nem minha esposa quis ser pastora. Aliás, missionária, não pastora, né? Ela mesmo falou que nunca quis esse negócio de querer ser pastora, porque não existe, ela mesmo falou assim, olha, não existe. A Elisângela mesmo falou, não existe na Bíblia pastora, existe missionária. A própria Elisângela falou isso. Quer dizer algo aqui, filha? Então, amém. Ela tá no peito por mim. Tá ali cuidando das princesinhas nossas ali. Estão ali na sala ali. Eu tô aqui na cozinha, onde nós gosta sempre de trazer umas lives, umas pregação. Então, meus irmãos, é como eu estava dizendo. Vai ser primeiro obreiro, diácono, né? Depois evangelista, né? Depois pastor. Então, nós temos que desempenhar o nosso papel dentro da igreja do Senhor, como a Bíblia diz, como a Bíblia nos instrui. Olha, eu não vou longe não, deixa eu ver bem aqui. Eu acho que é lá em 2 Timóteo, parece. Se não me falha a memória. Então não vou entrar nesse detalhe aí não, vou continuar aqui. Então, meus irmãos, é dessa forma que tem que ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Como eu sempre vou citar aqui, não existe pastora, existe diaconisa e missionária, entendeu? Olha, tem uma senhorinha ali, a nossa mãe na fé, que ganhou eu, a Elisângela, para o Senhor, a irmã Zumira, ela mesma fala que não existe pastora, mas as mulheres dos pastores querem, porque querem ter esse título de pastora. Ela mesmo não chama a mulher do pastor lá, não é de pastora não, ela chama de irmã. Ei, irmã fulana, entendeu? É assim, ela não vai chamar de pastora. Tem gente que chama assim, tipo, com respeito à pessoa dela como mulher do pastor, mas pela Bíblia não existe esse negócio de pastora, entendeu, meus irmãos? Eu quero estar sempre reprisando isso aqui, que não existe, Vamos mais pra frente. Capítulo 13, né? Agora vamos para o... Aqui, a expressão, continuando aqui falando, né, meus irmãos? Aqui eu estou falando que só dentro da igreja de Deus só constitui homens como líderes. Aqui, ó, a expressão que Paulo usa para boa posição vem da palavra grega, quer dizer Patmos, né? Que significa degrau. Degrau, ó. Como eu falei, ó, vai começando do obreiro, do diácono, outro é Elisângela, que eu esqueci. Obreiro, diácono, presbítero, aliás, aí depois evangelista, entendeu? São 4 degraus para você chegar até o pastor. Como está dizendo aqui, a expressão de degrau, você vai subindo, vai depender do teu desempenho, meu irmão, dentro da obra de Deus, dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, vai depender disso aí. O pastor vai olhar para você e vai dizer assim, olha, o irmão Beni, ele é um homem de Deus, eu vejo que ele tem entendimento, tem temor de Deus, está fazendo as coisas certinho dentro da igreja, eu vou subir de degrau, de obreiro eu vou botar diácono. Aí vai, passa, de diácono ele vai o que? Para presbítero, né? Depois de presbítero, vai para o que? Evangelista. Aí o último, que é pastor, entendeu? Mas vamos lá.
degrau era aplicada aos degraus da promoção no exercício. Da mesma forma, o diácono que desempenhará com excelência o seu ministério subirão degraus ministeriais mais elevados dentro do ministério cristão. Tá vendo, meus irmãos, como eu disse? Cada um de nós dentro da igreja, nós vamos subir de degrau, ó. Obreiro, diácono, evangelista, presbítero e por aí vai. Aí vai chegar o pastor. Essa aqui quem está dizendo é Paulo, né? Eu não, entendeu? A expressão que Paulo falou. Cristão. Aí tópico 5. A respeito da promoção ministerial do diácono, temos o exemplo de Filipe, entendeu? Filipe, lá em Atos, isso, Filipe, que foi escolhido a princípio como diácono, auxilia dos serviços da assistência social da igreja primitiva, lá com Paulo, né, o Filipe. E depois foi promovido evangelista, tá vendo? Ele foi diácono, depois foi evangelista. Tá dizendo na Bíblia, meus irmãos, lá em Atos capítulo 5, aliás, capítulo 6. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho lá, só para você ter um pouco de entendimento. O que Paulo fez com Filipe? Capítulo 6, verso 5. Cadê? Diz aqui, ó. E este parece contentou a toda a multidão e elegeu Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe e Procôncio e Nicano, Timão, tá dizendo aqui, e Nicolau, Procélio de Antioquia. Esses aqui foram os obreiros que Paulo escolheu para colocar dentro da igreja primitiva. Primeiramente foi Estevão, logo após foi Filipe, depois Procôncio, Nicano, Timão, Parnéias, Nicolau, Procélio, entendeu? Foram o que Paulo escolheu para colocar dentro da igreja do Senhor, para levar o evangelho e ensinar o povo ali da igreja, da cidade. Entendeu, meus irmãos? Agora que está com 38. Estou terminando já. Estou dizendo aqui como deve ser, minha filha. De acordo com os entendidos no assunto, quando um bispo ou um pastor tinha a necessidade de se ausentar da liderança e pastoreia da congregação, quem assumia a direção era justamente o diácono. Tá vendo? Como é que tem que ser? O diácono ali é o auxiliador do pastor. Não é a mulher que vai tomar a liderança do pastor. Não é a mulher que vai estar. O pastor fala assim: olha, filha, toma aí que eu vou ali pregar em tal lugar, eu vou tomar aqui vou deixar você como aqui o líder aqui. Não, ele vai botar o diácono, entendeu? Ou o presbítero, ou o evangelista da igreja para tomar de conta enquanto ele vai sair afora a pregar a palavra ou resolver algo da vida pessoal dele afora, no dia que tem culto na igreja. É dessa forma que tem que se proceder, meus irmãos, amém? O diácono, né, que estava auxiliando o seu líder. Sendo assim, aqui diz aqui Josué era o diácono de Moisés e Eliseu era o diácono de Elias, ambos pela fidelidade excelente desempenhando do diácono, aqui alcançando preeminência no ministério, sucedendo os seus
respectivos líderes. Aqui, ó, foi citado aqui outros, né, como Eliseu, sucedeu Elias, e ele foi usado muito mais do que o próprio Elias, né? Como ele falou assim, olha, Elias falou para eles, né, para Eliseu, peça o que quiser. Aí ele não foi besta não, Eliseu falou assim, olha, eu quero de ti a porção dobrada do teu poder. Aí Elias olhou para ele e falou assim, olha, você me pediu algo muito difícil. Mas aí Elias falou para Eliseu assim, olha, se tu me veres subindo na carruagem de fogo, será concedido a você. Então foi assim, entendeu? Eliseu foi sucessor de Elias. E Josué foi sucessor de Moisés, porque ele estava ali, ó, auxiliando todo o tempo Moisés. E foi um grande líder. Após Moisés, Josué foi um grande líder do povo de Deus. Entendeu? E Deus se agradava muito de Josué, porque ele era temente a ele. Como fala a palavra do Senhor lá em Provérbios, que o princípio da sabedoria para nós, servo dele, é temor ao Senhor. Olha a minha princesa aqui, meu amor. A missionária Elisângela, que ela disse que não é pastora, né, filha? E nem quero ser. Que não tem mesmo na Bíblia, né, filha? Eu sou serva apenas e pronto. Amém. Nossa, entendeu, meus irmãos? Entendeu? É dessa forma que tem que ser. Agora eu vou ler bem aqui, meus irmãos, lá em... bem que fala sobre Josué, que foi o diácono, sucessor de Moisés. Lá em número... Segundas Crônicas. Deixa eu ler bem aqui. Segundas Crônicas... É rapidinho aqui, Segundas Crônicas. Capítulo 3. Capítulo 3 de Segundas Crônicas. Essa aqui é a minha Bíblia de estudo. Essa aqui que eu tô lendo, ó. Minha Bíblia de estudo. Que dia é? Deixa eu ver. 3:11. Deixa eu ver onde é que tá. Segundas Crônicas. Aliás, é Segunda Reis, não é Crônica não. É Segunda Reis, capítulo 3. É Bíblia, meus irmãos, é Bíblia, é Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu faço igual o pastor, né? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela não vai te enganar. Diz aqui, ó, Segunda Reis, capítulo 3, versos 11, diz assim, ó. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Zafete, né, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, meus irmãos, aqui ele consultou a Eliseu, né, que era o sucessor de... Ele foi um grande homem na mão de Deus, Eliseu, meus irmãos. Para você ver, se não me falha a memória, chegaram até ele e falaram que lá tinha um poço que a água era amarga e ninguém podia beber. Aí o que ele fez? Ele, pelo poder que ele já tinha nele, da parte de Elias, né, ele pegou sal e jogou na água. Aí a água, que ela disse que a água era amarga e não dava vida, a água se tornou limpa e doce e que servia para beber já quando ele jogou a água, né? O sal na água. A água era amarga. Aí ali, ó, através de Eliseu, o Senhor usou ele e ali a água foi curada através do quê? Das mãos dele, que ele era um servo de Deus temente. A Bíblia diz, né? Como eu citei aqui, o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Amém, meus queridos? E vamos mais para frente. Estou agora no tópico 7. Falta só mais 3 para terminar aqui, né? Já estou com 44 minutos. Meus irmãos, se vocês gostaram dessa pregação falando aqui sobre o diácono, sobre, né, o pastor, o bispo, como eu estou citando aqui o tema que não existe pastora, mas quem quer ter esse título ali, amém, seja ela e Deus,
vai ser acertar as contas de Deus, né? Eu vou pela Bíblia, como a Bíblia diz que não existe pastor, existe o quê? Diácono, evangelista, né? Obreiro, entendeu? Não existe pastora, existe diaconisa e missionária, como eu sempre cito aqui. A palavra diaconia é um tema derivado do grego, usado no Novo Testamento bíblico, com diferentes sentidos. Algumas vezes refere-se a ajuda material específica para pessoas. Pessoas em necessidades. Ou outros momentos significa o servir das mesas. Ou em outro ainda que refere à distribuição de recursos financeiros. Portanto, o diácono aparece sempre associado ao funcionamento dos serviços assistenciais, administrativos e burocráticos de uma congregação local. Tá vendo, meus queridos? O que serve um diácono, entendeu? Dentro da congregação é para servir, é para estar ali auxiliando, entendeu? Mas aqui, meus irmãos, eu não quero estar tirando assim, o papel da mulher, não. Não, tá. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? Como o diácono ele é bem servido na igreja. E aqui vamos para o tópico 8. O papel do diácono varia de acordo com o governo eclesiástico, né, da igreja. Pode ser um cargo inicial. Aí aqui vou citar algumas igrejas, né? Diz assim, ó: Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Batista, Igreja Angelical e Igreja Luterana. Aqui foram algumas igrejas que eu citei. Vai da liderança de disponibilizar esse cargo para o diácono, para o obreiro, para o evangelista, entendeu? Para o presbítero. Vai de acordo com a liderança, de acordo com o teu comportamento na igreja, de acordo com o teu desempenho dentro da igreja. Amém, meus irmãos? E vamos lá, para o tópico 9. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, 7, a Bíblia fortalece as mãos dos que trabalham na obra de Deus. Aqui eu já estou lendo um versículo lá, viu, meus irmãos? Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. A Bíblia fortalece as mãos dos que trabalham na obra de Deus, dizendo: mas fortalecei-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque a vossa obra tenha uma recompensa. Portanto, todo o trabalho feito para Deus tem uma recompensa. Tá vendo, meus queridos, como a Bíblia é maravilhosa para lhe dar entendimento? A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que nós, vou citar o diácono, o obreiro, o diácono, o presbítero e o evangelista, cada um tem a sua função dentro da igreja, ajudando o pastor, auxiliando. E o seu trabalho, meus irmãos, de acordo com o seu coração, de boa vontade, você vai ter recompensa não aqui dos homens na terra. Não aqui dos homens na terra, mas lá na glória com o nosso Pai Celeste. Ele é que vai lhe recompensar de acordo com que você se esforçava na obra dele, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de acordo com a vontade dele, do Pai Celeste. Entendeu? Olha, eu vou citar bem aqui mais um versículo que se conta lá em 1 Coríntios, que é interessante, meus irmãos, é interessante como que nós temos que se desempenhar dentro da igreja do Senhor. Olha só. Isso aqui, meus irmãos, é para vocês terem um entendimento. Olha, a pessoa que está dentro da igreja, fazendo as coisas de Deus relaxadamente, a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz, não é só a Bíblia que diz, não. Deus fala
que diz, isso se encontra lá em Deuteronômio. Maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Ou seja, de qualquer jeito, meus irmãos, de qualquer jeito. O próprio Senhor chama você, é maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas eu, como cristão e servo do Senhor, minha esposa que está bem aqui na sala olhando ali as crianças, ela também leva as coisas de Deus com quê? Com obediência, com reverência, até no horário de chegar na igreja, meus irmãos. Ela chega muitas vezes, 10 minutos antes, 20 minutos antes, meia hora antes de começar o culto, a obra do Senhor. Quando nós estávamos sempre na frente da obra do Senhor, nós chegávamos muito hora antes, assim, meia hora antes de começar. Quando nós chegávamos atrasados, é porque teve algum imprevisto, que na nossa vida sempre tem um imprevisto, né? Mas você nunca leve as coisas de Deus relaxadamente. Porque, olha, o nosso Pai Celeste, Ele se agrada daqueles que não faz a obra dele relaxadamente. Amém? Vamos lá, eu vou ler o versículo que eu estou lhe falando, meus irmãos, que fala de nós, como servo de Deus. Né? E diz assim, deixa eu ver. Bem aqui, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Entendeu, meus irmãos? É uma obrigação nossa. E ainda diz assim, ai de mim, se não anunciar o evangelho. E o 17 diz assim, e por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Como eu li aqui, lá em 2 Crônicas, né, meus irmãos? Bem aqui, em 2 Crônicas, capítulo 15, 7, que diz assim, eu terei recompensa. Aqui está dizendo prêmio. Terei prêmio da parte de Deus. Da parte de Deus, eu terei prêmio. Mas, se de má vontade apenas, uma dispensação me é confiada. Ou seja, quando diz assim, se eu faço de mau agrado, a Bíblia já está dizendo, Deus está me condenando, que eu sou um maldito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aqui diz assim, se eu faço de mau grado, eu estou sendo maldito. Mas se eu estiver fazendo a obra de Deus como ela é e a vontade de Deus, eu estou sendo o quê? Abençoado e terei recompensa da parte de Deus. Amém, meus queridos? E agora o tópico 10, para terminar, que eu estou com 52 minutos, 53 agora. Que isso está sendo de edificante para vocês, meus irmãos. E abrindo a mente de vocês, tá bom? Eu espero que isso aqui abra a mente de vocês. E que vocês, futuramente, uma missionária, não queira esse nome como pastora. Não queira. Porque isso não existe na Bíblia. Não existe. Tópico 10. Em Hebreus 6:10, a palavra de Deus afirma que, escuta. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalhar de amor, que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos, e ainda servis de acordo todo serviço cristão, humilde e abenigado, sei lá como é esse nome aqui, abenigado, crie um tesouro eterno. Deus nos recompensará por tudo o que fizemos, tanto nesta vida como na eterna. Aqui estou terminando, viu, meus irmãos? Para mais abrir o entendimento de vocês, meus irmãos, ou seja, o nosso trabalhar para Deus, dentro da obra de Deus, que não seja relaxado, que não seja de qualquer jeito. Sirva a Deus com reverência, com temor e tremor, e faça a vontade do Senhor, como está aqui na palavra dele. Porque o próprio Deus escreveu lá em Jeremias, que diz que aquele que não escuta a palavra dele, o Senhor chama de maldito. E aquele que se recusa de ouvir a palavra de Deus,
ele chama de maligno. De maligno. E que não serve de nada para Deus. Essas tipo, duas pessoas que não escutam a palavra de Deus, entendeu? Que não escuta a palavra de Deus e que nem pratica a palavra de Deus como ela é. Amém, meus irmãos? Que fique na paz do Senhor todos, né? Que seja de edificar a vida de vocês essa palavra que foi ministrada. Hoje é quarta-feira, né, filha? Quarta, quinta. Nesta quinta-feira, que seja de edificante para as vossas vidas. Porque a própria palavra do Senhor fala, meus irmãos, lá no livro de João 17:17. Santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. E lá no Salmo 119, versos 105, diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fique na paz do Senhor, meus irmãos, e agradeço aqui o tempo que você ficou nesse culto, ou nessa ministração da palavra, que é um culto no lar também, né? Um culto no lar, que seja para abrir a mente de vocês, amém? Fique na paz do Senhor, e eu estarei sempre orando a Deus, para Deus me dar um título, aqui para mim estar trazendo nesse meu canal agora, que eu vou estar pregando aqui no meu canal, e no canal da minha esposa Elisângela, que seja de edificar as suas vidas. E aqui também eu peço a Deus cobertura da parte dele, que o Senhor venha cobrir a minha casa, os meus filhos, os meus familiares, entendeu? Que o inimigo não venha tocar a minha família, principalmente as minhas duas criancinhas, que são duas criancinhas pequenas, né? Inocentes, recém-nascidas, que o Senhor possa cobrir com as mãos poderosas dele, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a minha família, entendeu? Nos caminhos do Senhor, fazendo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vou estar desligando aqui, viu, meus irmãos?